justamente disso daí. Bom, vamos lá, pegando o gancho que a gente falou agora do relatório de Belmont, né? O paciente é absolutamente incapaz, ou seja, ele deve ser protegido, pode ser submetido ao tratamento médico que o beneficie, mesmo contra a vontade de seu representante legal, quando identificada a situação em que este não defende o melhor interesse daquele. Orientação dada aí pela terceira jornada. A gente tem que fazer a leitura desse enunciado também, tem que fazer uma interpretação em consonância aí com alguns artigos também do Código de Ética Médica que a gente vai ver, que seriam os artigos 31, artigo 32 e o artigo 22, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Bom, como eu achei interessante a gente tratar desse enunciado 44 sob a prisma aí dos casos de testemunha de Jeová, porque acredito eu que a grande intenção do enunciado foi justamente tentar colocar uma pá de cal nessa discussão, nem colocar uma pá de cal que eu acho que é difícil, né? Isso aí eu acho que vai ser difícil de ser resolvido, mas pelo menos atenuar um pouco essa discussão. Bom, os artigos do Código de Ética Médica, né, que falam que o artigo 22, que a gente estava comentando, é vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso iminente de risco de morte. Ou seja, aqui o artigo 22 ele traz, né, o positivo aí, o consentimento livre esclarecido, mas põe a ressalva e quando o paciente está em risco iminente de morte, e remete lá as características que a gente trouxe lá atrás, né? Por exemplo, se o paciente não tiver algum ambiente adequado, né, tiver ali prestes a fazer uma cirurgia, então, de certa forma, né, esse artigo ele não se aplica. Bom, o artigo 31, deixar de respeitar o direito do paciente ou seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas, novamente traz essa ressalva, salvo em caso iminente de risco de morte. E na outra ponta, o artigo 32, ele obriga o médico a obter, também, de certa forma, seria a positivação do princípio da beneficência, né? Porque, de certa forma, ele obriga ali o médico a adotar todas os meios necessários, adequados ali para, de certa forma, para poder salvar o paciente. Bom, essa resolução 2232, que revoga, né, a antiga resolução lá, a 1021 de 80, que tratava sobre as questões que davam norte para os médicos agirem nos casos de testemunha de Jeová, ela, de certa forma, ela respalda um pouco mais a classe médica, né? Porque o artigo 3º, o artigo 4º, ele basicamente fala que em situações de risco relevante à saúde, o médico ele não deve aceitar a recusa terapêutica do paciente menor de idade. E foi basicamente, né, é basicamente o que fala ali a parte inicial que a gente viu lá no enunciado 44 com relação ao paciente absolutamente incapaz. E agora que o artigo 4º, eu considero ele até como um retrato daquele leading case, né, daquele caso paradigmático lá do HC de São Paulo. Não sei se vocês ficaram sabendo, foi julgado em 2014, beleza? Vocês tomaram ciência? Bom, o que aconteceu? Os pais demoraram, os pais eram testemunhas de Jeová, demoraram muito para decidir acerca ali da terapêutica adotada ou não, referente à transfusão. Acabou que nesse ínterim a filha veio a óbito, né? O médico nesse caso foi responsabilizado e no caso os pais eles foram absolvidos. Tudo isso em razão ali de um conflito de interesses ali entre o médico e os familiares da menor de 13 anos. Eu acho que, de certa forma, o artigo 4º, achei esse artigo muito, muito interessante, ele respalda bastante a classe médica nesse sentido.
Ele fala, olha, em caso de discordância insuperável entre o médico e o representante legal, foi justamente o que ocorreu nesse caso tratado agora nesse HC, que eu menciono o número ali embaixo, que eu não estou conseguindo chegar. 268-459. HC 268-459 de São Paulo. E, de certa forma, reflete o que aconteceu nesse HC. Né? Em caso de discordância insuperável entre o médico e o representante legal, a assistente legal ou familiares do paciente, menor, incapaz de quanto à terapêutica proposta, o médico deve comunicar às autoridades, verificando ali o melhor interesse do menor. Então, ou seja, deu algum problema, faz, transfunde, comunica às autoridades. Bom, passemos agora para o enunciado 66. Se vocês me permitirem ler, poderá constituir ato ilícito por violação de direito do paciente e quebra de confiança, passível de condenação por dano, a recusa em fornecer cópia do prontuário ao próprio paciente ou seu representante legal ou contratual após comprovadamente solicitado por parte do profissional de saúde, clínica, ou instituições hospitalares públicas ou privadas. Bom, a gente tem que, basicamente, são duas coisas que a gente tem que analisar nesse enunciado. Primeiro, a quem pertence ao prontuário médico, eu acho que foi uma discussão tida aí por um longo tempo, mas hoje já está pacificada, pertence ali de fato, ao paciente e o médico, então somente tem a guarda ali do prontuário, né? E basicamente esse enunciado reproduz o que o artigo 88 do Código de Ética Médica fala, né? Que fala que, enfim, que é vedado ao médico recusar cópia do prontuário médico, só que o enunciado 66, ele, de certa forma, ele traz ele inova em duas questões. Primeiro, ele fala que seria ele coloca como ato ilícito essa negativa, e traz a questão, o artigo 88 do 100 do Código de Ética Médica, ele só direciona a cópia ao paciente, aqui não. Aqui traz como ato ilícito e acrescenta o representante legal contratual. Mas ele coloca essa ressalva após comprovadamente solicitado, acredito eu que em razão de quebra de sigilo, das possibilidades de quebra de sigilo do artigo 73. Nesse caso aí estaria ligado à questão da autorização expressa. Bom, agora passemos a análise aí do enunciado número 71, que fala que a utilização dos dados pessoais de saúde, inclusive os provenientes de mapeamento genético e os presentes nos meios digitais, deverá observar os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, podendo ser utilizados para limitação, não podendo ser utilizados, na verdade, para limitação de cobertura de acesso aos serviços públicos ou privados. Bom, eu tentei dissecar, de certa forma, esse enunciado, né, trazer algumas definições da LGPD. O que seria o tratamento de dados? Já estarei no artigo 5º, inciso 10. Né? Acredito que até o enunciado, que o enunciado ele restringiu a questão da utilização, mas acredito que ele quisesse falar a respeito de tratamento de dados no geral. Que utilização seria espécie e tratamento de dados seria gênero. Então, o que seria tratamento de dados? Toda operação realizada com dados pessoais, entre as quais a utilização, mencionada ali no enunciado 71. Bom, é considerado dado de natureza sensível. Bom, qual seria a finalidade? Qual seria a utilização desses dados? Né? Seria basicamente, eu destacaria basicamente duas. A primeira, duas.
A primeira seria para a utilização de benefício do próprio paciente, titular ali dos dados. E a segunda, eu mencionaria aqui, que seria para, enfim, para a guarda desses próprios dados, né? Para a utilização desses dados, para a guarda de prontuário médico, enfim, para a realização de exames e etc. Bom, o slide aqui não, mas eu não passou, mas não. Bom, o artigo 11, parágrafo 5º, aliás, artigo 11, inciso 2, parágrafo 5º da LGPD, ele veda a utilização de dados, né, para, acho que basicamente é o que trata ali a parte final do enunciado. Ele veda a utilização de dados para health score, enfim, para qualquer tipo, né, de utilização indevida para negativa de cobertura, de exames, uma série de utilização de maneira incorreta desses dados. Bom, por fim, caminhando para o fim da nossa exposição, o enunciado número 89, que fala que, né, deve-se evitar a obstinação terapêutica com tratamentos sem evidências médicas e benefícios sem custo de utilidade, caracterizados como a relação entre a intervenção e o respectivo efeito que não tragam benefícios e qualidade de vida ao paciente, especialmente nos casos de doenças raras e irreversíveis, recomendando-se a conduta ao gestor de saúde sobre a possibilidade de oferecimento de cuidados paliativos de acordo com a política pública. Bom, tem um princípio no princípio 22 do Código de Ética Médica que trata exatamente disso daí, né? Mas a gente pode aliar esse princípio 22 com questões atinentes a aquele clássico conflito, né, entre mínimo existencial, reserva do possível, que hoje, né, em razão aí da NINDB e com os consequencialistas aí ganhando força, ficaria até mais fácil respaldar essa questão de relacionar a questão de cuidados necessários, né, no caso da ortotanásia, da distanásia, perdão, com falta com escassez de recursos públicos. Bom, o que fala o princípio 22? Fala que nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Então, remete, fala exatamente o que a gente falou lá atrás no enunciado 89, né, daqui deve-se evitar a obstinação terapêutica com tratamento sem evidências médicas e benefícios sem custo de utilidade, caracterizados como relação entre intervenção e seu respectivo efeito. E nem embaixo trata da questão que eu acabei de falar agora, com relação a essa escassez, associar isso à questão de escassez de recursos públicos para poder sustentar esse tipo de terapêutica adotada, de certa maneira, ineficaz ao paciente. Bom, muito obrigado, até breve, é isso. Se você não se importa, eu vou ficar de pé. Força do hábito. Meio ou de lado? É gostosinha. Isso é uma. Esse pra mim é doente, mas tudo bem.
Mas ela vai ser tua protetora, tua cara. Porra, eu te amar, eu te amar. Doutores, bom dia. Você vai Meu nome é Pedro Marcelo, eu agradeço a presença do presidente Marcos Soares, presidente da nossa subseção. Agradeço aos colegas da Comissão de Direito Médico na pessoa da nossa presidente, a doutora Melissa Ariel Pires. E vamos tratar, né, dos enunciados relativos à terceira jornada de saúde suplementar, vinculados aí à saúde suplementar, vinculados à saúde suplementar, né? Os enunciados são da jornada de direito de saúde. São dois grandes blocos, né? Essencialmente a terceira jornada. Ele trata em saúde suplementar especificamente sobre questões de reembolso, né? E aí nos enunciados 72 e 101, que na verdade refletem direitos já positivados no Código de Defesa do Consumidor para fins de prestação de informação, né? Direito de qualquer beneficiário, em qualquer circunstância, receber informação adequada tanto sobre os riscos do tratamento, que está previsto no Código de Ética Médica, quanto informações sobre o seu contrato, que é uma questão, né, além de contratual, prevista na legislação esparsa, né? Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma novidade nisso. E nesse aspecto está lá, né? O consumidor tem direito de acesso à tabela de reembolso no ato da contratação, né? As tabelas dificilmente são disponibilizadas nos sites das operadoras por uma razão muito simples. Cada produto comercializado pelas operadoras tem uma tabela de reembolso negociada. Então é dificílimo você ter como disponibilizar tudo isso. O que 99% das operadoras de plano de saúde pelo país fazem é entregar prévias de reembolso quando solicitadas ou análises iniciais sobre, né, cálculos e metodologias que facilitam a disponibilização mínima dessa informação, né? E aí você segue pelo 101, que tem mais ou menos a mesma linha, né? Decisões judiciais que versem sobre coberturas contratuais asseguradas mediante reembolso, sujeitos aos limites dos valores contratados, né? Ou seja, você tem o 72 dizendo que é direito do beneficiário ter acesso a essa informação, enquanto você tem no 101 exatamente a limitação pela própria decisão judicial. A gente estava até comentando, os enunciados têm, na sua maioria, né, às vezes, dificuldade de interpretação se você encadear um com o outro, um às vezes rejeita o outro, mas nesse caso aqui me parece que ele está bem amarradinho, né? Aqui cabe, né, uma colocação sobre a questão do reembolso, né? O reembolso ele pode ser contratual, previsto nos procedimentos eletivos, né, efetivamente, e nos planos que têm livre escolha. Por quê? Há contratos, né, existem contratos na saúde suplementar que não prevêem reembolso, salvo as hipóteses legais. E que contratos são esses que não prevêem reembolso? Que não prevêem reembolso, salvo hipóteses legais, né? As hipóteses legais estão aqui, né? Inexistência de prestador no município de abrangência do produto, está lá na Resolução Normativa 259, que trata sobre a área de abrangência e obrigatoriedade de cobertura dentro da área de abrangência do produto, dentro do município. Você tem questões de obrigação de transporte e tudo mais, mas não é esse o caso que a gente está em análise. E nas hipóteses de emergência, assim caracterizadas lá pelo artigo 35C, e desde que não haja um prestador disponível na localidade para atendimento de emergência. Então essas hipóteses obrigam o reembolso integral, né? Uma outra hipótese já convencional, específica aqui para o estado do Rio de Janeiro, é o reembolso dos honorários médicos de anestesia, né? É sabido, inclusive, pelo tribunal, que os anestesistas não mantêm contratos com operadoras de plano de saúde e muitas vezes nem com os hospitais. Eles funcionam conveniados aos hospitais e funcionam por sistemas de reembolso. Então é uma situação já conhecida de todo o mercado e que abrange também o Poder Judiciário. Não há como compelir o profissional a ter um contrato com o operador ou com o próprio hospital. Então, né, o mercado se adapta a uma realidade que não há o que fazer enquanto não houver um convencimento, uma negociação para que esses profissionais passem a efetivamente integrar os contratos aqui no Rio de Janeiro. Mais uma questão interessante,
vários contratos de operadores de plano de saúde, quando não oferecem reembolso em procedimentos eletivos, tem por característica comunicar ao beneficiário sobre isso, né? Algumas operadoras, principalmente as mais qualificadas, recebem a informação do beneficiário sobre cobertura para um determinado procedimento e eles identificam que aquele profissional médico, né, não compõe a sua rede prestadora e que por isso ele não teria direito a reembolso daquele honorário médico. As operadoras entram em contato com o beneficiário informando, olha, você não vai ter direito a reembolso, tem aqui uma consulta agendada com um prestador credenciado. O beneficiário, quando recusa, recebe um telegrama sendo informado dessa situação. Acho que a saúde suplementar vem apresentando boas práticas e essa, notoriamente, é uma delas no sentido exatamente da defesa do direito à informação dos beneficiários. Tá? Sobre reembolso, basicamente isso. Aonde a gente tem uma maior controvérsia e que, na verdade, o enunciado ele era o meio do caminho e hoje ele já está em transformação. Eu acho que essa é a grande beleza do direito, né? Esse poder que ele é igual ao corpo humano, né? Esse poder transformador, né? De todo dia ele buscar mudanças e tudo mais. No nosso caso, obviamente, mudanças sociais. O que acontece? A terceira jornada, eu acho que o principal enunciado da terceira jornada não foram os que vieram na terceira, mas sim a revogação do enunciado 27, que dizia que obrigatoriamente se tinha que atentar ao rol de procedimentos e eventos em saúde. Né? A terceira jornada revogou o enunciado 27, que tratava exatamente dessa obrigatoriedade. Né? E no pacote, né, pautado exatamente pela ideia até então do STJ de que o rol teria características exemplificativas, saiu o enunciado 97 e o 99. Né? O 97 ele trata da questão das terapias alternativas não previstas no rol. Porque o que acontece? A cada 2 anos o rol é revisado, hoje nós estamos na Resolução Normativa 428, e são incorporados e retirados procedimentos de acordo com os estudos técnicos que são feitos pelo grupo de trabalho da agência. Esse grupo de trabalho considera custo-efetividade do tratamento, modernidade do tratamento, se ele é um procedimento antigo, novo, se ele tem resolutibilidade, se ele foi reconhecido pelas sociedades médicas. E no caso aqui das terapias alternativas, ecoterapia e hidroterapia, por exemplo, não compõem o rol. Apesar de a ecoterapia mesmo ter estudos científicos que comprovam a sua eficácia em determinados aspectos, para fins da saúde suplementar, em princípio, a agência entendeu que o custo-efetividade dele não se justificava. Existe um estudo técnico para isso. Né? Obviamente não sou eu que estou dizendo, a hidroterapia é a mesma coisa. Recentemente, ele ainda fala que métodos de tratamento não são cobertura, custo obrigatório, se não estiverem respaldados em medicina baseada em evidência e plano terapêutico com prognóstico de evolução. Recentemente, e isso até precisa ser visto com muito cuidado, as vestes terapêuticas, né, Terasult, Pediasult, elas deixaram de ser reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Tem uma publicação revogando um acórdão que tratava da questão, e isso mostra também a evolução, né, dos estudos científicos acerca dessas matérias e altera paradigmas, tanto na saúde suplementar quanto no tratamento dos pacientes. Né? A gente sabe que a medicina está em constante evolução e o custo-benefício dos tratamentos precisa sempre ser analisado. O enunciado 99, inclusive, está em grande voga atualmente, que é o caso do transtorno de espectro autista. Né? Pacientes que têm esse transtorno precisam de cobertura para os seus tratamentos. Me parece que esse enunciado nem precisava, né? Porque afinal de contas o rol, mesmo ele sendo exemplificativo ou não, essa discussão é a parte, o rol prevê o tratamento, prevê esses tratamentos dirigidos ao transtorno de espectro autista. Você tem fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, você tem tudo isso previsto no rol. A questão do transtorno de espectro autista hoje que se discute são os métodos, né? E aí ele diz no enunciado que deve viabilizar o beneficiário e a equipe multiprofissional credenciado pelo operador, desde que o método seja reconhecido pelo respectivo conselho de classe.
existe hoje uma profusão de métodos, que alguns já são reconhecidos, outros ainda são discutíveis, e que vêm sendo demandados para sua aplicação, né? Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre essa questão. Eu entendo que quem define o método de tratamento é o profissional que vai efetivamente prestar. Então, quando isso vem no pedido médico pelo método X, esse método X pode não ser confirmado pelo profissional da ponta, pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo. Eu compreendo que cabe a indicação terapêutica pelo médico, mas é aquele profissional que tem aquela formação específica, que vai prestar aquela atividade, quem tem o direito e o dever de dizer qual é o método dentro da psicologia, da fisioterapia, que vai se dar o tratamento do paciente. Mas é uma opinião pessoal, isso é tema para horas de discussão, né, doutora Melissa? Não é simples assim. A revogação daquele enunciado lá do 27 tem pauta principalmente nos julgados do STJ até então, que dizem que, né, o fato do procedimento não constar do rol não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. Essa é a posição hoje majoritária do tribunal e que, como eu vinha dizendo, o direito é uma ciência em constante mudança, não necessariamente evolução, porque evolução parece que a gente está sempre andando para frente, na verdade a gente anda para o lado, para trás, em círculos, né? E aí, hoje, nós temos o recurso especial 1733013 do ministro Luiz Felipe Salomão, que trouxe de volta a controvérsia sobre o rol. Ele hoje, nesse RESP, ele discute 3 pontos específicos, né? O primeiro que tem relação com os enunciados, que é onde a gente vai se prender, mas eu deixei os outros marcados porque me pareceu relevante, né? Ele questiona: o rol de procedimentos em saúde da ANS é meramente exemplificativo? Ou seja, são as respostas que ele quer ao final do julgamento, tá? Não é aqui, não são afirmações, né? Entenda-se como perguntas. Deve sempre prevalecer a indicação do médico assistente do beneficiário do plano de saúde, ou se há hipótese em que a recusa do custeio de determinados procedimentos ou medicamentos é legítima. Então você tem aqui nascendo discussões sobre junta médica, segunda opção terapêutica e outras questões. E você tem a recusa ao fornecimento excluído do rol de procedimentos da ANS, caracteriza exercício regular de direito a afastar a obrigação de reparar eventuais danos morais. Então, assim, são questões extremamente polêmicas, né? A gente não vai entrar nisso porque só tem 20 minutos, né? Agora muito menos. Mas eu acho que é interessante a gente registrar, porque se a linha A for aprovada, o enunciado 97 e 99 vai ter que ser modificado. Porque muda a forma como a gente enxerga tudo isso. Eu acho que é mais relevante para essa questão exatamente trazer a controvérsia, porque na verdade o enunciado ficou um pouco atrás da discussão atual. A gente deu um passo para o lado, por assim dizer, sobre a discussão em razão do rol. E aí o primeiro parecer que foi juntado nesse RESP foi esse do Senacom, que é a comissão do Senado sobre o direito do consumidor, que defendeu a taxatividade do rol. Ele diz que, né, sugere a manutenção do entendimento que o rol é taxativo, porque ele se pauta em 2 questões, né? A primeira, porque o rol estabelece padrões de avaliação baseados em evidências científicas necessárias a garantir eficácia, efetividade e segurança dos procedimentos. Ou seja, o rol traz segurança para o tratamento do paciente. Que a gente tem que lembrar que as doenças, a saúde suplementar, lá no artigo 10º, cobre as doenças inscritas no CID-10, ou seja, praticamente tudo, com os procedimentos e eventos descritos no rol. Essa era a ideia, né? E aí que a gente vai, é por essa discussão que a gente vai entrar rapidamente para a gente entender o que está acontecendo, qual a razão, muito rapidamente, qual a razão dessa discussão que está havendo, né? Não preciso avançar muito, nós sabemos que o artigo 196 diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e isso aqui é o representativo do pacto social. Nós, enquanto povo, enquanto brasileiros, decidimos que o Estado deve assegurar a cobertura médica
de tudo que houver uns dos outros, não cabendo discussões ou reduções ou mitigações de cobertura por qualquer hipótese. Isso nós decidimos em 1988, né, enquanto constituintes originários. E no mesmo artigo dissemos que a saúde também é livre iniciativa privada, porque sabemos que o SUS eventualmente não seria capaz de assegurar a saúde de todo mundo e tudo mais. Então, a questão que hoje entra na discussão lá no STJ, lá no Supremo, é que uma coisa é o pacto social e outra coisa somos nós aqui na saúde suplementar, de mãos dadas com os outros, suportando os tratamentos, cada uns dos outros, naquele grupo definido, né? A controvérsia regulatória cai por aqui, porque a ordem regulatória determina o seguinte: lá no 10º parágrafo 4º da lei, ele diz que a amplitude das coberturas será definida por normas editadas pela agência. Naquela época ainda não existia o conceito de rol, lá em 98. No ano 2000, a agência foi criada e a agência que recebeu a atribuição para elaborar o rol. Lei e lei. No artigo 12 da própria lei, lá no artigo 12, ele diz: são facultadas a oferta, a contratação e vigência de planos e tudo mais, previsto neste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de coberturas definidas no plano de referência. O plano de referência fala das normas editadas pela agência e a agência tem a atribuição para constituir o rol, e ela o fez pela RN 428. Né? Eu fiz uma ponderação numa outra palestra que eu fiz na OAB Alagoas, em que a gente estava discutindo exatamente essa amplitude de cobertura pelo viés também dos direitos individuais homogêneos, dos outros beneficiários que não têm acesso àquela cobertura que foi definida pelo Poder Judiciário, sobre a sua responsabilidade sobre aquilo. Se eu faço parte do mesmo contrato, eu não anui numa cobertura, eu anuí com a cobertura do rol, aquilo que está no meu contrato, eu concordei com aquilo. Bruno, mas aquele paciente tem direito, a questão não é se ele tem direito, se ele precisa, quer dizer, né, se é justo, se é correto, não é essa a questão. A questão é o que está previsto na legislação. O SUS não se exime dos seus tratamentos. Na verdade, tudo que está no rol, o SUS diz assim: ufa, isso não é meu. Mas o que não estiver, e é o caso, por exemplo, dos transplantes de órgãos de pacientes, de paciente cadáver, só o SUS consegue fazer a gestão desses órgãos, só ele pode fazer o transplante, captar e entregar. Então, quer dizer, é uma cobertura muito bem definida, né? Eu até trouxe aqui a questão da revisão bienal do rol para dizer que a gente passa por situações em que um contrato inteiro com, às vezes, 300, 400 beneficiários, que perto da saúde suplementar, obviamente, é muito pouco. Nós somos 50 milhões de beneficiários em plano de saúde contra 210 milhões de brasileiros, né, natos no Brasil. Um quarto da saúde está aqui. Um paciente que tem hoje acesso ao Spirasa, né, paciente portador de AME, você já começa, que é um tratamento caríssimo, né, R$1.300.000, você já tem ali discussões e as operadoras já estão cobrindo o Spirasa. Hoje eles acordaram outro dia com um Zolgensma, que custa R$9 milhões. Então, assim, essas coberturas são analisadas e vistas e tudo mais. É uma conversa difícil, mas que faz parte, né, e que precisa ser enfrentada, e que por isso voltou como controvérsia lá no STJ, né? Gente, muito obrigado. O nosso tempo é curtinho. Consegui pegar aí um pedacinho relevante do nosso trabalho. Qual que é o nome do slide de vocês? Qual é o slide de vocês? Tá escrito Kabi Rai no título. Ai, que fofo. Dale. Vai ficar bem fácil. Dale, dupla. Grande dupla. Certamente. Boa tarde a todos. Nós optamos e tivemos que fazer em dupla, vai ser eu e a doutora Gabriela, porque os enunciados que tratam do nosso tema de fornecimento de medicamentos é muito extenso,
Foram muitos anunciados, julgados nessa terceira jornada, e alguns que tiveram a redação alterada por essa última jornada. Então, nós vamos tentar trazer aqui os anunciados, tentar ler com vocês, né, pelo menos as partes principais de cada um, e em seguida tecer alguns comentários sobre eles. Tá? Eu já... Isso. Queria começar aqui pelo enunciado 6, que ele já começa falando sobre que devemos evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa ou em fase experimental, ressalvadas as exceções. Vocês vão ver que ao longo dos enunciados da exposição, muitos vão remeter a exatamente isso, aos medicamentos experimentais, a evitar realmente os medicamentos que não tenham o registro da Anvisa. E aí, para começar, eu gostaria de fazer uma breve explicação sobre essa diferenciação, que muitas vezes é passível, é objeto de confusão mesmo. Em relação aos medicamentos off-label, o que seriam os medicamentos off-label? São aqueles cuja indicação ela diverge do que consta na bula. A gente sabe que a bula ela é exemplificativa, né? Ela tenta esgotar todas as indicações clínicas, mas a medicina está em constante evolução e muitas vezes começam a ser descobertas novas indicações que são eficazes e esse medicamento passa a ser indicado para um outro tratamento, para uma outra doença que ainda não consta na bula. Então, esses medicamentos são chamados de off-label. Eles possuem, em regra, o registro da Anvisa e, por isso, o Poder Judiciário pode obrigar tanto o Estado a fornecer quanto o plano de saúde, operadores de plano de saúde. Ainda que para outro fim, que é o caso do off-label. Já os medicamentos experimentais são aqueles que ainda estão em fase de testes, então eles não possuem ainda uma comprovação científica acerca da eficácia e da segurança do tratamento, né, desse medicamento. Nesse caso, para esses tipos de medicamentos experimentais, ainda não há uma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecer esse tipo de medicamento, por conta dele não ter o registro na Anvisa e por ele ainda estar em fase de testes, de pesquisas, não ser comprovada a sua eficácia e segurança. Existe ainda, né, aqueles medicamentos que eles possuem já, eles têm eficácia, têm segurança, já foram feitos, já passaram por essas fases de testes, essas etapas, mas ainda não possuem o registro na Anvisa. Então, esses casos são mais especiais porque eles, em regra, eles também não podem ser concedidos, eles não podem ser fornecidos porque eles não têm o registro na Anvisa, da mesma forma que os medicamentos experimentais, mas, como exceção, em alguns casos, e em caso de mora desse registro, quando o tempo para obter esse registro na Anvisa ultrapassar o período de 1 ano e 4 meses, e desde que cumpridos 3 requisitos cumulativos, que são a existência do pedido do medicamento, do registro do medicamento no Brasil, a existência também do registro do medicamento em agências reguladoras de regulação no exterior e a inexistência de nenhum outro substituto terapêutico com registro no Brasil. Então, cumpridos esses 3 requisitos cumulativos e ultrapassado esse prazo, que seja uma mora realmente irrazoável no registro, a obtenção do registro na Anvisa, ele pode ser fornecido, tá? O Poder Judiciário pode compelir tanto o Estado quanto, eventualmente, a operadora de plano de saúde a fornecer esses medicamentos. E aí aqui, como forma de elucidação, eu trouxe alguns julgados, tá? Eu trouxe esse julgado de São Paulo, que foi exatamente tratando sobre a obtenção de um medicamento off-label, que foi o Nexavar, que é o sorafenib. Ele é devidamente registrado na Anvisa, tá? Ele já tem esse registro, mas na bula, como eu disse, ele se tratava de um medicamento off-label. Não constava aquela indicação clínica na bula do medicamento, mas já tinha eficácia comprovada para aquele tipo de doença. Então, nesse caso, o Tribunal de São Paulo concedeu esse medicamento em que pese ele seja off-label e obrigou que a operadora de plano de saúde fornecesse esse medicamento, apesar de não constar no rol da ANS, porque o rol da ANS ele é exemplificativo, ele não é taxativo e não obsta a cobertura, nesses casos do medicamento off-label,
ou aquela outra que a gente viu, desde que não seja medicamento experimental. Aqui está um outro caso também, é de São Paulo, é a mesma ideia, tá? Havia prescrição médica, o laudo médico informando, né, mostrando que aquele medicamento era o mais adequado para o tratamento do paciente. Nos julgamentos, o Tribunal do Rio também vem entendendo no mesmo sentido, e eles vêm utilizando também até o Código do Consumidor, a aplicação do artigo 51, inciso 4 do Código do Consumidor, considerando até abusiva as cláusulas dos contratos de plano de saúde que tirem essa possibilidade de fornecimento de medicamentos. E em seguida eu coloquei o enunciado 73, porque está no mesmo sentido, exatamente ele fala que a ausência do nome do medicamento, procedimento ou tratamento no rol de procedimentos criado pela ANS não implica na exclusão tácita da cobertura contratual. Então, o plano de saúde ele pode ser compelido, sim, a fornecer esse medicamento nesses casos previstos, desde que não seja um medicamento experimental. E aqui a Gabi vai trazer para vocês um pouquinho sobre o recurso extraordinário que foi julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, que trata também desse assunto. Na verdade, esse recurso extraordinário foi julgado agora em maio e houve votos vencidos e votos vencedores apenas por um negócio. Todos os ministros concordaram que é constitucional, né, esse artigo 19D, que diz que o medicamento experimental não deve ser fornecido pelo SUS e nem pela ANS, por não ser comprovada a sua eficácia, a sua efetividade e principalmente a sua segurança. Mas o Dias Toffoli e o Marco Aurélio foram os dois ministros que tiveram o voto vencido. Por quê? Porque eles entendem que, em hipótese alguma, deve ser fornecido medicamento experimental. E os outros, liderados pelo Alexandre de Moraes, que era o relator, entendem que existem casos em que há exceções. Quais são esses casos? Principalmente das doenças raras e ultra-raras. Porque não há interesse da indústria farmacêutica de fazer esses testes, esses experimentos, pela quantidade de pessoas, né, que vão ser beneficiadas, e custa muito caro fazer esses testes. Então, nem ser ressarcido, né, nem ser fornecido esses medicamentos. Peraí, passando. Aí, em caso aos medicamentos experimentais, você pode passar? Tá aqui comigo, perdão. Em caso aos medicamentos experimentais, também tem esse enunciado 9, que diz que, né, as ações que versem sobre medicamentos e tratamentos experimentais devem observar as normas emitidas pelo CONEP, né, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, e pela Anvisa, não podendo impor aos entes federados o provimento e o custeio de medicamentos e tratamentos experimentais. Então, ele reforça aquela ideia do recurso extraordinário e do enunciado, né? Aqui a gente também trouxe um julgado em que a parte principal é dizendo que tem que ter 3 requisitos, né, a princípio, para ser concedido o medicamento experimental. Esse é o do glaucoma, não é? Que tem que ser prescrito pelo médico, né, para aquele tratamento. O paciente não pode ter condições financeiras, mas nesse caso não foi concedido o medicamento porque precisa ser cumulativo, né? E nesse caso ele não provou que não existia medicamento na lista do SUS capaz de resolver o problema, que não seria efetivo, né, o medicamento que já era disponibilizado pela lista, porque obviamente tem que ser preferível que seja aquele medicamento que já é previsto, já é um protocolo de tratamento. Aqui a gente retoma ao enunciado 6, que a doutora Rayane já falou. Vamos pular por causa do tempo. Aqui eu voltei um pouquinho para explicar melhor em relação àqueles medicamentos
que, como eu falei, não são experimentais por si, porque eles já passaram por algumas fases pela fase de teste, já foi comprovada a sua eficácia, a sua segurança no tratamento, mas ele ainda não tem o registro na Anvisa. Então, os ministros, né, recentemente, como a doutora Gabriela explicou, eles entenderam que os estados não podem ser obrigados a fornecer os medicamentos experimentais, e ele só vai ser obrigado a fornecer os medicamentos na hipótese de longa demora da Anvisa em apreciar o pedido de registro. Esse prazo varia de 120 a 365 dias, em média de um ano e 4 meses. Ultrapassado esse prazo de 1 ano e 4 meses, ele já é considerado uma mora irrazoável e ele pode ser concedido desde que cumpridos aqueles requisitos que eu citei lá no início, que são um pedido, né, de registro do medicamento aqui no Brasil, o registro do medicamento em agências de regulação no exterior e a inexistência de nenhum outro substituto. Como a doutora Gabriela falou, caso haja já algum substituto terapêutico na lista do SUS, no rol da ANS, sempre vai ser dada preferência a esses medicamentos que já constam na lista. Aqui tem uma coisa muito importante também, que essas ações que pedem para ser fornecidos medicamentos experimentais, e principalmente quando há a nora da Anvisa em apreciar, né, a inclusão desse medicamento, do fornecimento desse medicamento, tem que ser propostas em face da União. Por quê? Porque a Anvisa é uma agência nacional. Então, não seria justo obrigar o Estado ou o município, que não são os entes federados que têm ingerência sobre essa demora, a fornecer esse medicamento, né? Aqui a gente traz só um questionamento, né, acerca se essa demora é razoável ou não, essa espera de 1 ano e 4 meses, né? Porque normalmente essas doenças são crônicas, são progressivas, e a espera de 1 ano e 4 meses pode ser fatal ou agravar bastante a doença, né? Então, mas também precisa ter um tempo hábil para poder fazer todas as análises necessárias. Deixar uma ponderação. Aí aqui a gente volta com a ideia, né? Com a ideia não, dizendo que o registro na Anvisa é indispensável, obviamente com aquelas exceções que já foram tratadas aqui, porque precisa ter um comprovante, como eu já tinha dito anteriormente, de que o medicamento é seguro e eficaz para os fins aos quais ele se destina. E aí foram definidos pelo STF alguns parâmetros a serem seguidos pelos tribunais. Tem que observar se tem política pública, né, o porquê que o Estado não fornece, e se ficar patente, né, de que o medicamento é de fato seguro e eficaz e que o Estado não está fornecendo por um motivo difuso, o Poder Judiciário pode compelir ao ente federado a fornecer. E aí, obviamente, como a gente já tinha dito antes, é vedado à administração pública e também ao plano de saúde a fornecer fármaco que não possui registro na Anvisa, salvo as exceções, né, daqueles medicamentos que a gente já explicou, que já foi pedido registro e que não tem interesse de fazer, de realmente fazer essa inclusão, porque seriam as doenças raras ou ultra raras, que eu acho que é 1,3% da população. Tem que comprovar que o tratamento que já é protocolar não é eficaz para o paciente, né, para poder determinar que esse medicamento extraordinário seja previsto. Aí aqui a gente tem o enunciado 11º, que diz que nos casos que o pedido da ação judicial de medicamento ou produto já previstos na lista do SUS ou nos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, haverá a inclusão do demandante no programa já existente no Sistema Único. E aí aqui eu trouxe a definição do que seriam esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que são aqueles protocolos a serem seguidos pelos gestores do SUS, e é o que tem que ser, o que normalmente eles fazem, qual é o padrão. E aí a diferença para as diretrizes diagnósticas terapêuticas, porque essas diretrizes diagnósticas terapêuticas são apenas orientações, ele não restringe as tecnologias incorporadas no SUS. E aí, também nessa ideia, o enunciado 14, ele dispõe que quando não for comprovada a ineficácia, a inefetividade ou a insegurança para o paciente,
dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pelo SUS ou pela ANS, deve ser indeferido o pedido. Ou seja, para que seja deferido o pedido, deve realmente ter um certo cuidado em comprovar a eficácia, a efetividade e a segurança daquele determinado medicamento ou tratamento para o paciente. Então, no laudo médico deve constar isso, né, na prescrição médica, que aquele tratamento realmente é eficaz, é efetivo e que já foi o tratamento e o medicamento já foi objeto de pesquisas e é realmente seguro para o paciente. Não basta que ele seja eficaz, ele tem que ser efetivo, porque muitas vezes o medicamento é eficaz, mas os efeitos adversos às vezes superam o benefício, né? E aí isso tem que ser analisado cuidadosamente para não trazer um malefício maior ao paciente e aí isso acaba esbarrando na segurança. Aí que a gente está falando, o 12º também diz a respeito dessa inefetividade, do tratamento oferecido pelo sistema de saúde, tem que ser demonstrado pelo relatório médico, né, porque é o médico que acompanha o tratamento que sabe qual é o melhor para aquele caso específico, porque nós somos indivíduos, às vezes um tratamento, um medicamento, enfim, reage diferente de pessoa para pessoa, e aí ele deve demonstrar que está baseado em normas éticas, sanitárias e farmacológicas, e estabelecendo o diagnóstico, enfim, todos aqueles protocolos que a gente já sabe que tem que constar. E principalmente ser baseado na medicina em evidências, né, que foi o que a doutora Melissa falou na introdução. O que seria essa medicina baseada em evidências? É uma medicina que conjuga a pesquisa clínica com a prática, a pesquisa científica, perdão, com a prática clínica. E aí aqui, deixa eu passar aqui o 59 vai nessa mesma linha, né? Que as demandas por procedimentos que estejam fora das listas oficiais, tanto a lista do SUS quanto o rol da ANS, devem ser baseadas em medicina de evidência para poder explicar o porquê da necessidade de uma coisa extraordinária. E aí aqui explica mais um pouco, com mais cuidado, o que seria essa medicina de evidência, na verdade, como praticá-la, né? Você tem que identificar os problemas relevantes do paciente, converter esses problemas em questões que conduzam à resposta, pesquisar em fontes seguras, né, essa informação para ver a viabilidade e tal, e avaliar isso para aquele caso específico, para o paciente que está sendo cuidado. O 57 também fala sobre o processo judicial que pleiteia o fornecimento de medicamentos ou procedimentos, que deve ser verificado se esse medicamento, enfim, esse tratamento já foi apreciado pelo CONITEC, né, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, e essa análise tem um prazo para poder ser eficaz e ágil de 180 dias, prorrogável por mais 90, ou seja, 127 dias para que eles tenham a decisão de se esse medicamento ou não deve ser fornecido. Essa análise também é baseada em evidências e tem que avaliar se o custo-benefício, né? Se em comparação com o que já está previsto na lista, se ele é mais benéfico, se ele é mais barato e útil, enfim, aquele custo-benefício mesmo. E é necessário, obviamente, que exista o registro não Anvisa como de padrão. Aqui esse enunciado 96 a gente colocou, mas ele traz basicamente que é admitido a impetração de mandado de segurança em matéria de saúde pública quando o medicamento, a órtese, prótese, o procedimento constar na lista da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais ou no protocolo do SUS. Né? Quando houver o direito livre certo, né, do paciente e não for objeto de nenhuma outra ação, vai ser admitido o mandado de segurança nesse caso, tá? Em matéria de saúde pública. O enunciado 58 diz que quando houver a prescrição
que quando a prescrição do medicamento não constar no RENAME ou no RENASE, que é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, ou não constar nos protocolos padrões do sistema do SUS, o médico prescritor deve ser notificado para que preste esclarecimento sobre a pertinência e a necessidade e prove que não tem nenhum conflito de interesses nessa prescrição, né? Isso visa evitar alguns problemas que vinham sendo encontrados nessa... Observa que esses anunciados, eles conversam muito entre si, né? Mais uma vez, ele menciona, né, acerca dessa necessidade de prestar esclarecimentos, de mostrar realmente da necessidade, da eficácia daquele tratamento, para que não haja um conflito e para que sejam prescritos realmente os medicamentos que já foi comprovado sua segurança, sua eficácia, sua eficiência mesmo. Que realmente forem necessários, principalmente se eles não forem aquele padrão, né? Aqui o artigo 15º diz novamente sobre o medicamento off-label, em que se ele for prescrito para um fim diverso daquele formado pelo seu fabricante, tem que ter a justificativa técnica para poder prescrever um medicamento que não é aquele previsto no SUS e nem para o fim previsto no SUS, mas baseado na medicina em evidências, é permitido seu fornecimento desde que ele seja autorizado pela Anvisa. Aqui o enunciado 13 a gente trouxe também porque ele trata a respeito das ações de saúde, exatamente no pedido, né, de fornecimento de medicamentos, produtos, tratamentos para o paciente, e vai recomendar sempre que possível a oitiva de um gestor do SUS, né, porque, mais uma vez, conversando com os outros enunciados, eles insistem em verificar se há uma solicitação prévia do requerente, se há alternativas terapêuticas para o paciente já disponibilizadas no SUS, e também analisar a competência do ente federado, porque a Gabi vai explicar melhor um pouquinho a respeito dessas competências. Como a gente já tinha falado lá no início, né, em regra, aqueles medicamentos que já passaram pelos testes, mas ainda não possuem registro na Anvisa, a competência é sempre da União. Os estados e municípios não podem ser obrigados a fornecê-los. Mas é necessário individualizar esses atos que serão de responsabilidade de cada ente. E aí o 87 menciona expressamente isso. De que é bem subdividida essa responsabilidade, né? E aí a gente botou aqui uma figura onde está dividido que no governo federal quem planeja e cria e avalia, fiscalizando as normas do SUS, e que ele responde por 50% do investimento nessa área. O governo do estado já é responsável pela política na esfera estadual, né? Das ações, coordenam o SUS nessa esfera, coordenando laboratórios, hemocentros, enfim, e ele tem que aplicar pelo menos 12% da sua receita na área da saúde. A prefeitura tem que aplicar no mínimo 15%, mas proporcionalmente é mais, mas em termos de quantidade o Estado acaba dedicando um pouco mais para questões um pouco mais complexas, e as prefeituras acabam enfrentando um problema bem sério de que aqui na capital a gente não vê muito isso, mas numa cidade de interior, quem é o ente federado que você consegue acessar? Eles não têm muito acesso ao Estado, à União, muito menos. Então, acaba que concentra a prefeitura, que é quem tem menos verbas, que às vezes, dependendo do tamanho do município, nem tem capacidade para atender tamanha complexidade, e acaba que ela é quem é mais demandada, né? Aqui no artigo 7º diz especificamente sobre o tratamento de câncer, onde diz que atendendo o princípio da universalidade, né, dos atendimentos universais do SUS, ainda que você seja tratado por particularmente, né, por um médico particular, você deve ser incluído nos cadastros para poder fazer aquelas análises, contenções, enfim, em termos de estatística e de controle mesmo. O enunciado 89, ele reforça todos os outros enunciados, falando que deve se
se evitar a obstinação terapêutica com tratamento sem evidências médicas e benefícios para o paciente, sem a custo-utilidade também. O Dr. Bruno até comentou um pouco sobre o enunciado, a questão do custo-utilidade. E deve ser caracterizados, né, como a relação entre a intervenção e o seu respectivo efeito. O custo-utilidade é exatamente isso. É a intervenção e o efeito que ele vai causar ao paciente. Verificar se eles vão trazer benefícios e qualidade de vida mesmo ao paciente, especialmente quando se tratar de doenças raras ou ultra raras e irreversíveis. Então, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho, né, brevemente, sobre essas doenças raras, que também foram objetos de alguns enunciados e vêm sendo agora mais debatidas, né, muito mais do que há um tempo atrás. Elas são caracterizadas, né, por uma ampla diversidade de sinais, sintomas, a mesma condição. E foi a primeira vez até que a doutora Gabriela vai até ler um pouquinho desse julgado, mas foi a primeira vez que foi citado num julgamento esse termo medicamentos órfãos. Tá? A decisão foi importante porque ela, por um lado, ela fechou a porta para os medicamentos experimentais, porque os medicamentos experimentais, por hora, eles não podem ser fornecidos, mas foi a primeira vez que foi utilizado o termo medicamentos órfãos e doenças raras e ultra-raras. Então, isso já é um avanço em benefício dessa população, né, que sofre com esse tipo de doença. E o STF ele deixou explícito, né, que a doença rara ela deve ser tratada mesmo como uma exceção à regra. Então, visando a equidade mesmo, né, tratar todos aqueles que possuem doenças raras de forma diferente para que a justiça seja feita a essas pessoas também, a esses pacientes. É óbvio que a gente vai até comentar um pouquinho a seguir sobre a questão dos custos, mas a gente deve sempre haver uma ponderação, né, entre os custos e a necessidade também dessas pessoas, desses pacientes que não podem ser esquecidos. Não dá para ignorar a questão do orçamento, que é difícil, a gente até vai trazer isso um pouquinho mais para frente, que não tem como conceder tudo que todo mundo precisa, porque o orçamento, a conta não fecharia, mas de outra forma isso também não pode ser obstáculo para não conceder coisas que melhorariam ou até salvariam a vida das pessoas, né? Aqui a gente trouxe o exemplo da Érica Vitorino, que ela era empregada doméstica e descobriu que seu filho de 5 anos era portador da síndrome de Hunter, que é uma doença que obstrui as vias aéreas e causa baixa estatura, enfim. E aí ela não tinha condições de custear o tratamento do filho, que era de R$4.000, e esse tratamento não possuía, o medicamento que ele necessitava não possuía registro na Anvisa. Mas ainda assim a decisão foi favorável a ela, eles concederam o medicamento por entender que a doença do filho dela era uma doença rara e aí não existia esse registro na Anvisa exatamente por aquilo que a gente já falou lá atrás, da falta de interesse da indústria farmacêutica de nacionalizar esse medicamento. As doenças raras normalmente têm um medicamento de alto custo, principalmente por não haver essa diluição do custo das pesquisas, né? E aí o custeio fica um pouco prejudicado. E aí, ainda que essas questões mais complexas sejam de competência da União, houve uma delegação para os gestores estaduais e municipais empregarem recursos, né? Foi concedido, foi destinado recursos tanto para o município quanto para o estado, para que eles administrassem alguns estabelecimentos especializados para o tratamento dessas doenças de forma um pouco menos centralizadas. Hoje a gente já tem 8 estabelecimentos que tratam dessas doenças raras, a gente trouxe aqui. Do Distrito Federal, em Goiânia, em Pernambuco, no Paraná, aqui no Rio, em Porto Alegre, em São Paulo e na Bahia. Aqui a gente está falando um pouco mais das doenças ultra raras, aquilo que a doutora Rayane já falou, acho que a gente já pode até passar, que elas são
crônicas, progressivas e incapacitantes. E aí a gente começa a entrar nessa, principalmente, né, linkando com as doenças raras, da questão da necessidade da população e o orçamento público. Né, como a gente até começou a expor aqui, a gente tem, o Brasil ele tem a terceira maior inflação médica do mundo, então esse ano ainda foi maior, teve um aumento de 17%, e a Argentina vem com uma alta de 25%, e só a Venezuela que é disparado, uma alta muito grande. Mas aí a gente trouxe até como forma de exemplo a medicação do Zolgensma, que ele foi a primeira, né, e única terapia gênica para pacientes com AME, que é atrofia muscular espinhal. Ele foi recentemente descoberto, mas ele só era aplicado nos Estados Unidos, e agora o laboratório está até tentando trazer para o Brasil, mas o custo dele é altíssimo, equivalente a 8,4 milhões, quase 9 milhões, como o Dr. Bruno falou aqui. Ele é o medicamento mais caro do mundo. E até como forma de elucidação, ele permanece ainda em fase de teste nos Estados Unidos, mas ele já está, acho que há cerca de 20 anos, e eles nunca tiveram, né, e eles concluíram, né, apesar de não estar finalizado nesse tempo, eles nunca tiveram nenhum resultado negativo. E aí a gente botou aqui, nesse quadrinho, a diferença entre o Zolgensma e o Spinraza. Porque o Spinraza, ele já é disponibilizado, ele passou a ser disponibilizado em 2019 pelo SUS, né, para o tratamento da AME. O Zolgensma, ele não é, obviamente, ainda disponibilizado pelo SUS, não sei, né, se vai até ser, acredito que não, devido ao alto custo desse medicamento. Mas as diferenças entre um e outro é que o Spinraza, ele serve para qualquer idade, né, para todas as idades. Já o Zolgensma, ele é aplicado, ele é mais, os resultados dele, por ele ser um vírus, uma forma de vírus, ele deve ser, ele é mais eficaz em bebês, então ele é utilizado preferencialmente em bebês. Mas ele basta com uma única dose. Uma dose única, ele já causa, os efeitos dele são praticamente imediatos e o resultado é permanente. Já o Spinraza, ele deve ser utilizado em doses contínuas por toda a vida, é um tratamento contínuo, mas o custo dele também é muito mais baixo. Então, é o que vem sendo disponibilizado, já foi um grande avanço para os portadores de AME, mas o laboratório do Zolgensma, ele vem até tentando colocar no Brasil, mas tem essa barreira por conta do custo. E eles continuam, o que eu disse que eles ainda estão fazendo testes para os nenéns, né, principalmente para os recém-nascidos, já foi comprovada a eficácia. Os testes que eles estão fazendo no momento é para poder fazer essa aplicação para as pessoas de um pouco mais de idade, porque, como a doutora Rayane explicou, o vírus é muito mais eficaz e tem efeitos colaterais mais reduzidos quando aplicados em nenéns, principalmente pela quantidade, né, de células corporais, porque ele vai no núcleo tentando trocar a enzima protetiva. Aqui a gente trouxe um quadrinho explicando sobre os custos, né, dos cumprimentos das decisões judiciais, sem considerar, de forma... para o fornecimento de medicamentos. Não foi nem considerado os gastos com depósitos judiciais, pagamentos diretos a beneficiários. Esse quadro, né, apresenta o custo com as ações mesmo de fornecimento de medicamentos, que gerou em R$1.316.877,63. Então, assim, a gente vê, né, que a judicialização da saúde, principalmente nessa questão de medicamentos, de fornecimento de medicamentos, especialmente com, né, o avanço, os pacientes entendendo cada vez mais de seus direitos e até as doenças raras, as pessoas entendendo mais seus direitos, vem buscando mesmo essa judicialização, vem aumentando e, consequentemente, o custo também, as despesas vem aumentando bastante. Esse custo é o custo líquido, né? Como está ali, sem considerar os gastos com depósito, com os pagamentos diretos, com transporte, enfim. Aqui a gente trouxe uma reportagem de abril sobre a análise do Banco Mundial de que o SUS não é sustentável, mas também todo mundo concorda que
que todo mundo que falou, né, concorda que, embora não seja sustentável, não deve ser restrito, né, não deve diminuir os investimentos por ser realmente um bem muito caro no sentido de essencial, né, além de custoso. Aqui a gente trouxe uma reflexão do Daniel Wang, que ele diz que aquilo que eu já tinha dito anteriormente, que não é possível dar tudo que todo mundo precisa, porque não seria possível. Por exemplo, a artrite reumatoide, que é um dos efeitos colaterais da hepatite viral crônica C, se todo mundo que possuísse essa complicação, que só atinge 1% da população, ela gastaria 9,5 bilhões de reais. 99,5 bilhões. Isso superaria o gasto de todas as esferas de governo em conjunto para ações e serviços de saúde. Então é insustentável, não teria a menor possibilidade. Esse é só um exemplo. E aqui o último enunciado que a gente trouxe, que a gente já até comentou um pouquinho lá no início, mas é o enunciado 75, que ele trata das ações individuais em relação aos medicamentos não incorporados na lista do SUS. E aí ele apresenta os requisitos cumulativos. Vou só primeiro falar um pouquinho do RESP, que no enunciado ele se divide, né? Ele fala dos requisitos cumulativos que devem ser observados, que foram os que trouxeram no RESP, né, 1657, 156, e mais alguns critérios. Então, o que esse RESP trouxe como obrigatoriedade de comprovação desses requisitos para que um determinado medicamento seja fornecido? A comprovação por meio de laudo médico, fundamentado, realmente expedido por um médico que assiste o paciente, que cuida do paciente, a respeito da necessidade daquele medicamento, da sua eficácia e da sua segurança. E também de que os outros fármacos disponibilizados pelo SUS, eles não sejam suficientes, né? O outro requisito é a incapacidade financeira de arcar com o custo daquele medicamento. O paciente deve demonstrar que ele não consegue economicamente, né, financeiramente, arcar com o custo daquele medicamento. E por último, o registro na Anvisa, como falamos aqui, o medicamento deve possuir o registro da Anvisa. E aí os critérios para também que seja concedido, além desses requisitos cumulativos, devem ser observados alguns critérios para todos os tribunais nessa concessão dos medicamentos em ações individuais, que o laudo médico, né, que ateste a imprescindibilidade daquele medicamento, como a gente viu aqui, vários outros enunciados se comunicam nesse sentido, mostrando realmente da necessidade, da eficácia, da segurança, e de que não possuem outros disponíveis já na lista do SUS. A impossibilidade também de fornecimento daquele medicamento para uso off-label ou experimental, ou seja, os medicamentos experimentais, em regra, eles não podem ser fornecidos, salvo em relação ao off-label, se houver já uma autorização da Anvisa, e aqueles que já estão, como a gente viu, que já foram objetos de testes, pesquisas, de análise, e em que pese não haver o registro da Anvisa, eles podem ser concedidos desde que cumpridos aqueles requisitos. E, por último, o outro pressuposto, que também deve ser observado pelos tribunais, é que esses enunciados todos, esses pressupostos, eles se aplicam a qualquer pedido de tratamento de saúde, tá? Desde que não previstos nas políticas públicas. Tem que dar preferência ao que já está tanto na lista do SUS quanto no rol da ANS, por ser o que já foi orçado, já foi planejado e etc. Então seria extraordinário o fornecimento de medicamentos que não estejam já previstos, exatamente provando que não houve, que não é eficaz para aquele paciente em específico o uso do medicamento que já é previsto. Então você precisa explicar o porquê daquela exceção, né? Isso. A gente encerra aqui a nossa discussão de hoje. Obrigada. É o cara do Vingador. É o cara do Vingador. Destruiu o universo.
dia. Yeah. Tudo bem? Dando sequência aqui, né, eu gostaria primeiramente de cumprimentar a todos. A parte que me coube foi uma parte residual, né? Eles já abordaram todo o direito material aplicável aos enunciados. Então eu fiquei com as questões atinentes ao processo em si, à prática, à efetivação desses direitos sociais, né? Mais precisamente a assistência integral à saúde. Alguns desses enunciados eles já foram comentados, então eu vou acabar passando um pouco mais rápido e vou falar apenas dos enunciados que ainda não foram tratados. O enunciado número 81, ele traz para nós uma regra que seria referente a uma avaliação, né, e adoção de providências. Caso o magistrado vislumbre a existência de considerável número de demandas individuais acerca de uma mesma matéria relativa ao direito de acesso à justiça pública, capaz de demonstrar uma ineficiência específica de atendimento, comunicará o fato ao gestor e aos conselhos de saúde para a adoção de providências, bem como a Defensoria Pública, o Ministério Público e os Comitês Executivos Estaduais e Distrital de Saúde. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, como todos sabem, ele é um órgão, né, que tem uma competência constitucional, administrativa e de fiscalização da atividade de todo o Poder Judiciário. Então, me parece que, embora os enunciados não tenham um caráter vinculante, obrigatório, me parece que esse enunciado número 81, ele deva sim ser seguido obrigatoriamente. Primeiro, para que essa ausência, né, de atendimento seja suprida por meio de uma política pública e também para que haja uma uniformização e uma estabilidade das decisões referentes a uma mesma questão de fundo ou uma mesma questão de fato. E aí, até conversando com o Bruno anteriormente, ele brincou comigo e disse assim, me parece que é uma tentativa de introdução de um IRDR, né, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Sim, me parece que é uma tentativa, primeiro, de suprir, né, criar uma política pública que faça, né, supra essa deficiência e também é possível que a partir disso aí haja uma uniformização, uma estabilização das decisões e isso vai acarretar na diminuição de recursos, uma série de outras coisas que os membros aqui da mesa já bem conhecem. O enunciado número 82, ele traz uma regra, né, referente a custeio de tratamento na rede privada. A entrega de valores bloqueados do orçamento público, ou seja, já há uma demanda judicial em curso, já houve bloqueio de alguma verba, né, não deve ser feita diretamente à parte demandante, e sim ao estabelecimento que cumprir a obrigação em substituição à Fazenda Pública. Aqui nós estamos falando de algum tratamento que não é coberto pela assistência pública, mas sim pela rede privada. O pagamento, né, será feito diretamente à rede privada e não ao paciente. O enunciado número 94, ele traz também uma regra referente a reembolso, no mesmo sentido do enunciado 82, e diz que até que possa ser concluído o processo de compra de medicamentos ou produtos deferidos por decisão judicial para regular fornecimento, o magistrado poderá determinar à parte ré o depósito judicial de valores que permitam à parte, aí aqui sim, o custeio de medicamento ou produto. Então, incumbindo a parte autora, né, utilizar dessa verba para a aquisição sob pena de sequestro. Para aqueles que não sabem, o sequestro é uma medida, né, executiva que vai direto na conta, né, e bloqueia ali um valor específico, ou então um bem individualizado. Antes que eu continue a leitura dos enunciados, eu gostaria de dizer para vocês que eu separei esses enunciados em 4 tópicos. Esses enunciados que tratam das demandas judiciais. O primeiro enunciado ele fala das demandas repetitivas, traz um dever de informação para os magistrados. Temos também enunciados que tratam sobre reembolso para custeio de tratamento, e aí esse pagamento é feito diretamente à rede privada. Reembolso referente à compra de medicamentos ou produtos, esse pagamento ele é feito diretamente ao beneficiário.
E os próximos enunciados, eles versarão sobre obrigações de fazer, que são fixadas em uma determinada decisão judicial. Pode ser uma obrigação de fazer determinada em uma tutela, aí nós temos os requisitos específicos para a concessão dessa tutela, que traz um ônus da prova mais específico para a parte autora. Eu vou continuar a leitura aqui para que a gente possa discutir um pouco mais. Antes de nós adentrarmos nesses enunciados que tratam especificamente sobre a obrigação de fazer, o enunciado número 85, ele traz, né, um dever. Eu vou chamar de dever. Por quê? Ele diz que para aferição da incapacidade financeira do paciente, o juiz poderá realizar prévia consulta aos sistemas. Ele traz uma série de sistemas que são de utilização do Poder Judiciário. O que esse enunciado número 85 ele faz? Ele trata daquilo que eu chamo, né, os doutrinadores chamam de desacordos morais razoáveis. Se de um lado incumbe ao poder público prestar assistência integral à saúde, de outro lado há um dever também de isonomia em que se faz necessária analisar a equidade. Esse enunciado número 85, ele diz que os juízes podem exigir documentos ou fazer consultas para verificação da hipossuficiência econômica da parte. Porque sendo a parte economicamente suficiente, pode ela, ou poderia ela, prover, né, a própria aquisição do medicamento, do tratamento, etc. e tal. Se essa regra ela é razoável ou não, ou se trata apenas de uma ficção jurídica, me parece que ela não tem muita aplicabilidade prática. Me parece que é uma tentativa, na verdade, de limitar, né, a assistência à saúde. Mas, assim, nós também não podemos deixar de lado, né, a regra por trás dela, que é uma tentativa de promover a equidade. Afinal de contas, quando a gente coloca na balança duas pessoas que têm a mesma necessidade, aparente necessidade, a gente tem que olhar o histórico por trás daquele paciente e verificar qual daqueles pacientes precisa mais da assistência pública à saúde. Agora nós vamos analisar os enunciados que tratam especificamente das obrigações de fazer. O enunciado número 84, ele traz regras de cumprimento das determinações judiciais concessivas. São aquelas que deferem o tratamento, o medicamento ou o produto. E diz assim: na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo poder público e agentes da saúde suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos. São vários requisitos colocados no mesmo enunciado, dizendo para o juiz o seguinte: antes de fixar um prazo, antes de fixar uma multa, leve em consideração também a complexidade do caso e a complexidade para a aquisição dos materiais ou dos insumos. Porque o que a gente vê na prática? O que a gente percebe na prática é que há uma grande deficiência do poder público em prestar assistência gratuita à saúde, o que fez com que a saúde se judicializasse. Como que o Poder Judiciário ele pode tentar, né, suprir essas ausências do poder público, do poder executivo mais precisamente? Fixando um prazo e fixando uma multa. Eu vejo como uma medida mais efetiva até a prisão. Na época que eu atuava lá na Secretaria Municipal de Saúde, quando chegava um mandado de segurança para ser cumprido sob pena de prisão, todo mundo corria, dava um jeito de resolver ali a questão. Mas eu não sei até que ponto que esse enunciado ele é cumprido na prática. Me parece que ele não é cumprido porque os prazos que são fixados sem considerar realmente as peculiaridades do caso concreto, porque há uma questão de urgência, risco de irreversibilidade, ou até mesmo risco de grave dano, ou risco ao resultado útil do processo. O enunciado 86,
ele traz uma regra, né, de proporcionalidade e razoabilidade. E diz que o juiz, quando fixa a multa, deve levar em consideração as dificuldades inerentes à aquisição de medicamentos ou produtos. Isso eu já comentei no enunciado anterior. Então, é basicamente uma orientação para que os juízes passem a ter mais cautela no momento de proferir a decisão. De que modo? A decisão ela precisa ser certa, ela precisa ser determinada, ela precisa fixar qual é o ente competente para providenciar, né, aquele tratamento, aquele medicamento. E, além disso, a decisão judicial ela precisa fixar um prazo razoável e uma multa proporcional, que não pode extrapolar o valor da obrigação principal. Senão a gente tem uma verdadeira inversão de valores do estado das coisas e a ideia inicial, que é o efetivo cumprimento, a efetiva prestação de assistência, não é atingida. O enunciado 87, ele traz justamente a questão da competência, já foi comentado pela doutora Gabi e pela doutora Rai. Só lembrei da apresentação. Elas já comentaram esse enunciado e fala da competência de cada ente federativo para prover cada medicamento, cada tratamento. E há um dever, sim, judicial de que as decisões sejam cada vez mais individualizadas, que as decisões sejam cada vez mais certas, e isso possibilita uma maior discussão, possibilita um maior contraditório, uma ampliação do debate e o efetivo cumprimento. Porque eu recordo também, na época que eu trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, às vezes a parte autora ajuizava a demanda contra os 3 entes federativos, município, estado e União. E às vezes era um caso não bobo, mas um caso corriqueiro do dia a dia, como, por exemplo, a realização de uma cirurgia bariátrica. E aí o juiz, ele deferia a tutela, mas ele não dizia qual ente deveria cumprir a tutela. O que isso gerava, o que isso acarretava? Todos os 3 entes federativos e todos os órgãos administrativos envolvidos naqueles processos, que são vários órgãos, uma equipe gigante que trabalha, né, com demandas judiciais na administração pública, eram mobilizados, às vezes 3 vagas eram reservadas, havia ali uma espécie de... A fila ela não era respeitada, né? E isso acarreta no quê? Isso acarreta numa desorganização muito grande, isso acarreta numa verdadeira violação ao acesso efetivo à justiça, porque você disponibiliza 3 vagas para um paciente, e muitas vezes aquele paciente já conseguiu realizar a cirurgia pelo plano de saúde. Ele também tem plano de saúde. Então, assim, até que ponto a judicialização da saúde tem que ser vista com bons olhos? Realmente, esses enunciados, eles vêm para orientar a atividade dos juízes, que precisam guardar, sim, um compromisso muito grande em seguir essas orientações. Hoje em dia, a gente tem um número muito grande de recursos nos tribunais, porque os juízes, eles... possui uma certa dificuldade em seguir a lei, em seguir os precedentes normativos formalmente vinculantes. O CPC ele já está em vigor há mais de 3 anos e o que nós já vimos de decisões versando sobre agravo de instrumento está fora do gibi, né? O enunciado número 92, ele fala da tutela de urgência. A tutela de urgência é uma decisão, né, que é concedida no início do processo, uma verdadeira antecipação do resultado final. E o enunciado número 92, ele traz um ônus específico para a parte autora. Além da parte autora alegar o direito, provar, né, alegar o direito, invocar o direito, precisa provar precisamente o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Então, nós podemos eu vou deixar a pergunta aqui aberta para vocês. Quais são os documentos que devem instruir essa inicial para fins de que a tutela de urgência ela seja deferida, né? Que tipo de impacto isso vai gerar na relação médico-paciente e quem deve prever esse prognóstico? É o profissional que indica o tratamento ou é o profissional que vai prestar o tratamento, como colocou o Bruno? Só para finalizar,
as decisões, né, que versam sobre tutela de urgência, elas são impugnáveis por meio de um recurso chamado agravo de instrumento. Se a obrigação de fazer ela for fixada na sentença, é impugnável, né, por meio de apelação. O enunciado número 93, ele fala do que seria um tempo razoável de espera para a realização de procedimentos urgentes e eletivos. Nós vimos que, na prática, esses prazos são extrapolados. Eu tenho uma tia, por exemplo, que está na fila do INTO há mais de 8 anos, aguardando por uma cirurgia, né, para colocação de uma prótese no fêmur. Então, até que ponto esses prazos aí eles são razoáveis, são considerados ou não? O enunciado 96, ele traz uma hipótese de cabimento restrito do mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação específica, né, e residual, só é cabível em hipóteses bem específicas, quando há violação de direito líquido e certo, mas para que haja esse direito líquido e certo, o CNJ diz assim: o medicamento, o produto, órtese, prótese ou procedimento tem que constar da lista Rename, Renases ou produto do Sistema Único de Saúde. Então, esse enunciado ele tem sido seguido, nós vemos que a aplicação do mandado de segurança realmente é residual e as meninas já haviam falado sobre isso também. Por fim, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos aqui discutindo a judicialização da saúde, porque, infelizmente, a nossa Constituição ela não é respeitada. Ela não é respeitada, a demanda é muito grande, isso é muito lamentável, tá bom? Agradeço a todos, um bom dia e até a próxima. Nós ouvimos aqui as brilhantes exposições aqui dos membros da comissão, são todos membros aqui da Comissão de Direito Médico. Muito obrigada a cada um de vocês. Dr. Marcos, muito obrigada por acompanhar o evento aqui com a gente. Tá? Até o próximo. Queria agradecer quem está acompanhando a gente pela transmissão ao vivo também. A gente está transmitindo ao vivo. Muito obrigada a quem pôde acompanhar. Os próximos também a gente vai fazer essa transmissão. E agradecer a vocês, desejar uma excelente semana e até o próximo evento. Obrigada. Só um minutinho que a doutora Raiane vai falar. Eu gostaria de agradecer a todos, a oportunidade também. E eu gostaria de agradecer especialmente, parabenizar a minha mãe, que veio de surpresa aqui, hoje é dia dos professores. E ela foi minha professora, hoje é dia dos professores, então ela foi minha professora na escola e na vida, então gostaria de parabenizar e agradecer a ela também. Bom, parabenizar os professores, sem dúvida. Isso daí ficou faltando até no começo da abertura, na abertura, né? Fazer agora ao final, quando no agradecimento especial aos nossos palestrantes, que nós temos aqui um certificado para cada um de vocês, uma pequena homenagem, mas só para marcar esse evento e essa participação aqui tão importante de vocês. Então, eu vou passar ao presidente da comissão, tá? Para que possa ser distribuído e aí a gente poder encerrar o evento e encerrar a transmissão. Tá? Muito obrigado a todos vocês, parabéns mais uma vez a toda a comissão. Obrigado. Vocês todos deram uma excelente